Primeiro a dizer que ela acontece praticamente numa linha reta, né? No sentido no mesmo sentido, de sudoeste para nordeste, tá? Então ela sai de uma cidade chamada Hopkinton, a 42 quilômetros de Boston, e segue sentido Boston. Entre essas duas cidades existem mais outras 6 pequenas cidades, né? Que quem correr a prova vai passar por essas 6 outras cidades, né? Bom, a primeira edição da prova aconteceu em 1897, tá? E com 15 participantes. Se vocês notarem, 1897 antecede as duas guerras mundiais, tá bom? E tem uma particularidade que essa prova não parou, inclusive, durante as duas guerras mundiais, certo? Antigamente, né, em 1897, a distância da maratona ainda era de 40 quilômetros, tá? Essa distância de 42,2, ela só foi instituída em 1921. Então, portanto, na primeira edição da prova, a distância corrida era de 40 quilômetros, né? No princípio, não existia índice, né? As inscrições eram relativamente baratas até, você se inscrevia de forma voluntária, né, de acordo com a sua vontade. Que como é uma, uma estrada restrita, né, e ela exige um limite máximo de corredores, então foi se instituindo uma forma de equalizar, né, o número de participantes, né. Por isso a ideia do índice, né. Bom, agora é o Danilo que vai falar um pouquinho sobre a janela de inscrição, sobre os índices para inscrição. Alguns de vocês, aqueles que vão participar, já conhecem um pouquinho disso, mas tem algumas pessoas aqui que não conhecem sobre essa dinâmica, né? Ela é um pouco complexa, então acho importante o Danilo falar um pouquinho sobre isso, tá bom? E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre o índice da Maratona de Boston. Antes eu vou colocar aqui, compartilhar a tela para vocês, quais são os tempos atualizados, da Maratona de Boston. Lembrando que sempre, todo ano, tem um corte, né, que o último ano foi de 4 minutos e 34 segundos. E vocês estão conseguindo ver a tela aí que eu compartilhei? Perfeito, Danilo. Então, esses são os índices atualizados. 18 a 34 anos, masculino, é 2 horas e 55. O feminino, 3 horas e 25. 35 a 39, 3 horas. E o feminino, 3 horas e 30. 40 a 44, 3 horas e 5. O feminino, 3 horas e 35. 45 a 49, 3 horas e 15. Feminino, 3 horas e 45. 50 a 54, 3 horas e 20. O feminino, 3 horas e 50. 55 a 59, 3 horas e 30. E o feminino, 4 horas. Aí, 60 a 64, 3 horas e 50. O feminino, 4 horas e 20. Masculino, 4 horas e 5 minutos. Feminino, 4 horas e 35 minutos. 70 a 74 anos, 4 horas e 20 minutos. Feminino, 4 horas e 50 minutos. 75 a 79 anos, 4 horas e 35 minutos. Masculino, no feminino, 5 horas e 5 minutos. E agora, 80 a mais, né? No masculino é 4 horas e 50 minutos. E o feminino, 5 horas e 20 minutos. Então, esse é o tempo que está no site lá da Maratona de Boston, mas lembrando que todo ano tem esse tempo de corte, né? No ano passado foi de 4 minutos e 34 segundos. Então, você tinha que ter o índice da sua idade, mas, porém, tinha que ter uma sobra aí de 4 minutos e 34 para você conseguir entrar na Maratona de Boston. Há 2 anos atrás, foi um dos maiores tempos, que foi acima de 6 minutos, o tempo de corte. Então, sempre, cada ano, não dá para saber mais ou menos quanto vai ser, mas sempre tem esse tempo de corte. Então, é sempre bom correr um pouco mais forte aí que o seu índice, aí, o índice que está no site da maratona. E a janela de qualificação, ela começa, normalmente, uma semana antes da Maratona de Berlim. Então, uma semana antes começa o início da qualificação, e você tem um ano para, por exemplo, você faz o índice, uma maratona no Brasil,
Porto Alegre. Então, esse índice você consegue usar um ano na Maratona de Boston. Se você fez dentro da janela, você consegue fazer inscrição. Validade de um ano. Outras majors, até 2 anos, mas Boston, você consegue usar o índice durante um ano. E agora, a principal, teve várias mudanças, e agora também questão da altimetria, porque normalmente a galera estava procurando os percursos com altimetria, um pouco com descida, então a Maratona de Boston agora tem essa questão, e acima de 457 metros, em descida, você não consegue qualificar para a maratona. Então, vai ter esse que eles vão começar a cortar. Para esse ano, não teve. Eu acho que começa para o ano 2027, já começa eles começar a ver aonde foi o índice que você conseguiu, mas, porém, tem essa quantidade agora de altimetria que eles vão começar a olhar para não deixar entrar com índice, digamos assim, um pouco mais fácil, né, que os outros que correm uma maratona plana, enfim. E as inscrições para o ano 2027 já começa em setembro. Então, em setembro já começa as inscrições para você conseguir participar para o ano de 2027 da Maratona de Boston. Do índice, mas isso mesmo, Walter. Né? Fechou, Danilo, essa parte? A parte do índice foi isso, Walter. Tá bom. Bom, eu vou falar um pouquinho. Tem uma particularidade sobre a arena da prova, né? Primeiro, que vocês têm que saber é que vocês vão se dirigir para uma outra cidade, né? Hopkins, que fica a 42 quilômetros de Boston, como eu disse. Então, você vai acordar muito cedo, vai precisar se deslocar, é um deslocamento de 42 quilômetros. Vocês vão pegar ônibus disponíveis no Common Park, né? Que é um parque numa região central da cidade de Boston, né? É muito ágil o processo, né? Vocês pegam os ônibus, eles saem de forma muito rápida, né? Um atrás do outro, né? Então vocês têm que saber que essa viagem costuma demorar em torno de uma hora até um pouco menos de uma hora e meia, né? E então tudo isso tem que ser levado em consideração para o momento em que você se alimentou e o quanto tempo você vai esperar. Além disso, lá na arena você também vai aguardar o seu horário de se dirigir para a sua onda, tá? São horários específicos, né, com limites determinados para que você se dirija e entre na sua onda. Do contrário, você fica para as ondas de trás, né? Um fator importante também que é muito bom não esquecer é que as suas coisas, né, o guarda-volume fica em Boston, tá? Então, tudo que vocês levarem para Hopkins, vocês vão ter que deixar lá, entendeu? Então, se organizem para levar o que for poder ficar lá, entendeu? Como eu havia dito para alguns de vocês, o clima lá em abril, né, ele é um pouquinho variável, né? Você pode experimentar no mesmo dia todas as estações, né? Costumam as temperaturas lá ficar em torno de 7 a 15 graus, tá? Mas já aconteceu pelo menos uma das edições em que a temperatura chegou a 30 graus, tá? Lembrar também que um fator importante lá é o vento, ou seja, como vocês estão correndo no mesmo sentido, se o vento for contrário, isso é um problema, né? Vai trazer mais resistência. Então, a estratégia da prova é outra. E se o vento for um vento a favor, digamos que a dificuldade é menor, tá? E por que eu falei do clima? É importante vocês terem o conhecimento do clima no dia, né? Porque eu aconselho vocês a levarem uma forma de se protegerem das temperaturas mais baixas na arena, e eles costumam colocar tendas. Só que essas tendas,
mesmo quando chovem, elas ficam sobre gramados, terra, né? Então, obviamente, com as pessoas entrando e saindo, esse lugar vai ficar úmido, né? Então, se possível, eu aconselho vocês levarem estarem calçando um outro tênis, né? Um outro calçado e estarem com uma meia sobressalente também. Deixarem para colocar o tênis que vão correr a prova depois, antes de começarem a prova, tá? Isso se estiver chovendo. Do contrário, se a previsão é positiva, no sentido de não tem chuva, não é uma necessidade que precisa vigorar, entendeu? Ô, Walter, outra coisa em questão do ônibus, lembrando que normalmente você pega 2 sacolas. Uma é Exato, transparente, Danilo. que vai com você Exatamente. na hora da largada, para você largar, e a outra você deixa do ônibus. Então, você tem que ver o Exatamente. número do seu peito, você vai diretamente no seu ônibus, e lá você deixa suas coisas, pós-prova, por exemplo, blusa, que é importante, calça. Eu lembro até hoje, quando eu fiz, estava muito frio. Depois da Uhum. prova, no meio estava quente, aí esfriou muito depois da prova. E então aí é bom levar já, deixar tudo já organizado pós-prova. E a saquinho transparente você leva, já vai tomar algum pré-treino, vai comer alguma coisa, porque normalmente você vai ficar mais de 2 horas lá nesse gramado. Porque Exatamente. primeiro é 6h45, sai o primeiro ônibus. Sai o primeiro ônibus. Normalmente são até 1.000 atletas no primeiro. Aí depois sai o outro. Então tem que ver certinho, questão do seu número do peito, e ver o horário que você vai sair com o ônibus. Normalmente é o que você falou, 50 minutos a 1 hora. Então, Isso aí. detalhe nisso na hora de colocar lá os 2 saquinhos lá. Um você vai levar com você, é o transparente, o outro você deixa no ônibus pós-prova. Pessoal, tem uma perguntinha aqui do Gustavo Retz. Uma dúvida. A diferença de inscrição dessa maratona para outra major, como consigo me inscrever para as outras, se essa é só índice? Quer falar, Danilo? Ótimo. Eu posso falar. Se ele consegue se inscrever, pode falar, Walter. Não, você está com tudo aí, pode falar. Pode falar. Não, pode falar, Walter. Tá, para as outras maratonas, existe uma diferença, né? Na, nos tempos de classificação, tá? Mas nem todas as majors, Gustavo, elas dividem por categoria, tá bom? Berlim, quem mais, Danilo? Berlim, Tóquio e Berlim e Tóquio, elas apresentam apenas um tempo de classificação para amador, tá? Que normalmente é abaixo das 2 horas e 52, se eu não me engano. Berlim era em torno das 2 horas e 52, tá? Agora, para maratonas como Nova York, Chicago, Nova York, por exemplo, eu consegui índice pelo tempo de meia maratona, tá? É E por difícil, faixa né? etária também. Hoje eu acho que mudou um pouquinho, me parece Agora que o ficou mais o tempo de difícil. corte desse ano foi 22 minutos e 30 segundos. Porque o Ficou tempo era um 2 pouco horas e mais cinquenta e difícil. cinco, mas teve esse corte de 22 minutos. Então ficou É. difícil Nova York. Mas tem outros Então é meios isso, também que você Gustavo. consegue entrar mais fácil em Nova York, né? Mais fácil que Boston. E eu acho que Nova York ainda continua computando o tempo de meia maratona Sim. também, né? Eles levam em consideração o tempo de meia maratona para classificação e por faixa etária, Gustavo. Então, cada uma tem sua peculiaridade. Então, elas se dividem por um tempo geral e outras por categoria, tá? E existem Então, diferenças, tá bom? Existem diferenças dos índices praticados em Boston para das outras majors, tá? Walter, se eu puder contribuir, na Pode verdade, a falar. de Nova York agora, o tempo de meia só vale para as meias maratonas da New York Road Runner. Então, só vale Perfeito, aquelas perfeito, provas que ela organiza. Então, a meia da Ponte do Brooklyn, a meia de Nova York, perfeito. são só as Uhum. meias maratonas organizadas pela New York Road Runner. Perfeito, cara.
quando eu me classifiquei por uma meia maratona da ASICS, na data da minha classificação, de quando eu mandei o índice para Nova York, o patrocínio de Nova York ainda era da ASICS. Então, eu pensei em mandar uma classificação que eu tinha numa prova da ASICS no Brasil e deu certo, né? Foi aceito, né? Mas agora mudou o critério, mudou o critério. Aí, por exemplo, o índice para Londres só é válido para quem é morador do Reino Unido. Isso, exatamente, Já, só para quem é do ele Reino não é Unido. válido para outros lugares. Então, se você mora na Inglaterra, na Escócia, na Exatamente. Irlanda, aí você pode usar o índice Por faixa etária. por faixa etária. Tirando isso, Exatamente. É isso aí. não rola. Alguma outra dúvida, Gustavo? Eu, como não tenho grana para ir para a agência, eu sei tudo sobre todas as outras majors. Pode me perguntar qualquer coisa aí que eu tô calejado. Tá. Bom, fica à vontade, Marcão. Você conhece também o percurso, também conhece as formas de classificação. Fica à vontade para colocar qualquer apontamento, tá bom? Bom, eu falei um pouquinho sobre o fator clima, falei sobre a importância de você conhecer o clima, principalmente por você estar ali na arena, né, da prova. Falar um pouquinho sobre o percurso agora. Ju, se você puder compartilhar o mapa, seria legal, do perfil altimétrico da prova. Mais embaixo, Ju. Isso, perfeito. Bom, da primeira à quarta milha, né, que é o início da prova, ou seja, do primeiro quilômetro até os 2,5 km aproximadamente, eu vou falar em milhas, vou falar as distâncias aproximadas em quilômetros. Tentem mais ou menos se guiarem no mapa, para que vocês vejam a consonância daquilo que eu estou falando com a imagem do mapa, tá bom? Bom, a gente está falando da largada, tá? É importante que vocês saibam que a largada é em declive, tá? Então, ela vai começar com uma descida bem acentuada, tá bom? E é óbvio, né, que o erro maior aí pode ser você largar de forma assodada, né, de forma rápida demais. Então, é importante que você controle, né, essas primeiras milhas aí, tá bom? Até porque causa um pouco de desconforto você começar na descida, vocês vão reparar que muita gente para urinar, né? Porque o cara ainda está com a bexiga relativamente cheia e com a descida, né? Você pressiona um pouquinho, né? A bexiga e você pode sentir aquela vontade de urinar, né? As pessoas param ao lado, né? Porque como se trata de uma estrada, né, tem muita vegetação ao lado. Então, tomar muito cuidado nessas primeiras milhas, tá? Da quinta à 12ª milha, o que dá ali do 8º até o 19º quilômetro, né, a gente já pode falar que o percurso é rolling hills, tá bom? São ondulações suaves, tá? Ou seja, não são subidas curtas, subidas e descidas curtas e não são íngremes, tá bom? Então é importante que você consiga, além de administrar seu ritmo, é importante que você consiga colocar um ritmo, tá? Nessa parte do percurso, né? É uma distância grande, né? E que permite você correr num ritmo, eu diria que já um ritmo muito próximo da média que você quer como resultado da prova, tá? Já que essas ondulações suaves permitem esse tipo de estratégia, tá bom? Na metade do percurso, né, tem só um fato curioso na metade do percurso, né? Vocês vão estar numa cidadezinha, né, que chama Wellesley, né? E lá existe uma faculdade, existe uma faculdade lá, né? E tem eles costumam chamar de o túnel do grito lá. Ficam algumas meninas, né, que são da faculdade, tentando, gritando palavras de incentivo, entendeu? Com plaquinhas
para você tocar ali e ganhar superpoderes, entendeu? Então é uma parte curiosa do percurso, tá? Ô, Walter, Eu não Pode beijei falar. ninguém, viu? Então tem entre gente, essa, cara, eu nem sabia disso daí, né? Mas acho que existe, né? deve ter Essa bastante gente lá beijando, viu? possibilidade. Isso, essa possibilidade de você beijar, né, as garotas que estão lá, né? Mas cara, eu confesso que quando eu corri, eu nem sabia dessa máxima aí, né? Eu só Ô, Walter, percebi o túnel, né? Mas eu não sabia sobre essa peculiaridade. Pode falar. não, é sobre o incentivo, né, que são essas cidades que passam o percurso da Maratona de Boston, eles têm uma Perfeito, disputa bem, entre eles para ver qual cidade é mais animada. Então, por todo lugar que tu vai bem passar, vai ter lembrado, gente cara, bem gritando, lembrado. porque entre eles, Exatamente. qual a cidade que foi mais, que agitou mais durante os atletas passando ali em frente, né, no percurso. Exatamente, é isso aí. Bom, Na das verdade, né, milhas. Valtão, Pode complementando, falar. por mais que seja estrada, como é um dia, um feriado, cara, tem gente do início ao final da prova, né? Mesmo sendo Uhum. estrada, fora essa cidade que você está citando, são várias cidades que a prova passa, né? E tem essas casas de veraneio, casa de campo, ou casa Isso, das próprias cidades. Então, assim, tem gente do início ao fim da prova. Dificilmente você passa por um trecho onde não vai ter ninguém assistindo a prova. exatamente. Como é característico das majors, né, cara? Tem sempre um público muito fervoroso. Inclusive, quando você passa nessas casas de veraneio, você vê os caras fazendo churrasco em frente à casa, né? Tomando sua cerveja e torcendo, né? Eu, pelo Eu não menos, sei reparei. se você vai falar, mas tem uma das cidades que passa lá, que é uma cidade que tem uma movimentação, muitos moradores brasileiros. Então é um momento que você passa, você vê a galera com camiseta de time de futebol do Brasil, que é gritando, falando até em português quando identifica os brasileiros passando pela prova, galera com camiseta da seleção brasileira também, bandeira misturado com a bandeira americana, é uma parte muito legal do trajeto também. Eu só não lembro agora o nome da cidade que tem essa população brasileira bem concentrada. É a cidade mais famosa delas ali, entre essas 6 que compreendem, né, o percurso, que estão entre as duas extremas, né? É Newton, né? Não sei se é Newton que tem que é justamente sobre o trecho que eu vou falar agora, né? Que acontece da milha 16 a 21, que dá mais ou menos do 25º quilômetro ao 36º quilômetro. Bom, costumam a dizer que ali é onde a prova é mais difícil, tá? Eles chamam de... São 4 subidas que acontecem ali, né? Subsequentes, tá? Terminando na Heartbreak Hill, né? A Heartbreak Hill é a última das subidas, tá? São subidas... as anteriores à Heartbreak são subidas relativamente curtas, tá? Mas que têm um certo... Eu diria, são um pouco íngremes, tá? Tem uma certa inclinação, tá bom? A Heartbreak Hill, ela não é uma subida tão íngreme, tá? Mas ela é extensa. É, pelo que eu leio, eles consideram ali que a Heartbreak Hill tem 1 milha de distância, tá? Eu confesso que quando eu corri, eu passei por ela de forma relativamente tranquila, assim, porque ela não é tão íngreme, mas ela é extensa realmente, tá? Então, do 25º quilômetro, né, 25º e meio ali, mais ou menos, até o 33, quase 34, é onde se localiza esse trecho mais difícil. Então, talvez seja uma oportunidade de vocês estudarem muito bem, que esse trecho é importante que vocês, cara, tomem cuidado, tá bom? Eu considero que é importante tomar cuidado nesse trecho, tá bom? E por que que eu falo para tomar cuidado? Talvez seja um momento de desacelerar, né? Porque a partir do quilômetro 33 é considerado, até o final da prova, Boston, um desnível, tá? Tem um desnível bastante interessante, tá? Na prova, no finalzinho da prova ali. Então, tem esse desnível, isso pode, se você tiver
pernas ainda, né? Se você tiver feito os seus controles, né? Conforme eu fui passando, é bem possível que você sinta um bem-estar, né? Nesse desnível. Então, se você tiver capacidade, se você tiver alguma reserva, é um momento de explorar no final. Por mais cansativo que lhe pareça, poxa, estou no final de prova, se você passar por ali e não sentir nenhum desconforto, nenhuma cãibra, é importante que você tenha essa ideia. Poxa, estou num declive, então eu posso eventualmente fazer uma força aqui, que isso pode fazer a diferença, tá bom? Dali para diante vocês ganham a Boylston, que é a reta final da prova, inclusive foi onde aconteceu o atentado, e a prova termina, tá? Essas são as partes mais importantes do percurso. Danilo, você tem alguma coisa para acrescentar? Você quer mostrar o percurso no Strava? Vou mostrar também. E o que acontece Perfeito, nessa última subida, cara, ela é perfeito. pesada, mas é que antes você já passou por 3 subidas fortes. Então, Exatamente, você vai exatamente. chegar nela muito exaurido, muito cansado, muito fadigado. Exatamente. Porque ela tem aproximadamente um pouco mais de 5% de elevação, a última. Perfeito. Então, na hora que começa a subir, você vai ter passado por 3 subidas, então, na hora que chega nela, você já está praticamente fadigado, desde que você tenha consciência já no início, no meio da prova, ter uma prova consciente, não forçar, porque é onde vai começar mesmo Boston, é ali no próximo aos 25 km até os 35, 36. Aí depois pega a descida também, mas o ponto crucial da maratona é nessa parte. Nesse mapa que a Ju está mostrando, dá para perceber bem ali, né, a partir da 21ª milha, esse declive, né, até Boston, né? Então, chegando bem ali... Faltar 3 km entre em Boston, se eu não me engano. 3 ou 4 km entre em Boston. É importante que você tenha isso em mente. Fala, poxa, eu estou num declive, tá? Então, eventualmente, se você tiver pelo menos um resto de energia ali para fazer força, Sim. seria importante. Seria importante. Pode fazer uma grande diferença, né? Se Eu quiser, me eu compartilho meu lembro... Strava aqui, Walter, da prova. Pode compartilhar se quiser falar alguma coisa. Eu me lembro, cara, que o Silvio correu comigo, né? Ele foi um cara que tomou muito, ele levou muito em consideração esse final em declive, tá? Ele praticamente se poupou muito, né? Tudo bem, é um final de prova, né? É um trecho muito pequeno, você eventualmente, a diferença que você vai fazer é muito pequena, mas é importante. O Silvio conseguiu ser mais conservador até esse ponto e o declive dele foi muito bem feito, assim, ele conseguiu desenvolver muito bem, né? Mas pode mostrar, Danilo, pode mostrar e fazer algumas outras considerações. Marcão, se você tiver alguma consideração para fazer. Então, esse é você está aparecendo, Walter? Está aparecendo o seu pace aí. Aumenta um Então, tá pouquinho, Danilo. Dá para aumentar ali na tela, ali embaixo. Esse é o seu comportamento de Foi? pace, né? Aumentou mais? Não, ainda não. Mas acho que se você usar o cursor aí e querer apontar algum quilômetro, você consegue enxergar bem aí. Não, Você eu e queria falar dizer. sobre o que aconteceu comigo durante a prova mesmo. Perfeito. Acho que dá para entender, cara. Dá para ter uma Então, ideia. dá para Pode ver falar. pela minha ideia, né? Que até Isso praticamente até dá. os 20, 27, 28, eu estava bem no ritmo que estava programado, mas aí depois começaram a subida mesmo, em questão também esquentou o clima, mas eu tive muita câimbra, foi onde que praticamente eu andei bastante nessa prova, voltei, pensei em parar várias vezes, mas aí eu consegui terminar, mas digamos, foi até hoje, assim, foi a prova, assim, mais difícil que eu já fiz, desde prova curta até prova longa, por também poderia, hoje eu penso, seria legal eu ter dosado início, por isso que eu quero fazer ela de novo, eu tenho em mente fazer ela de novo e fazer outra estratégia, porque eu vivenciei na prática como que ela é mesmo, porque no início, normalmente a gente está descansado, tem descida e a gente deixa o corpo indo, mas é nessa parte que começa a gerar aquelas fadigas na força concêntrica. Depois, na hora que chega a subida, sua perna já está muito cansada. E onde vai?
Vai É, ser e as por mais, câmeras, você vai é, mais, e por mais que mais tenha, e por mais que tenha sido um declive no final da sim. prova, né, você não Você não conseguiu. pode descer, senão não consegue, não consegue. É, Então, por isso que eu falo para você, galera, aconteceu comigo, eu tive, então, muito cuidado no início, principalmente nos 5 primeiros km, vai descer muita prova, o corpo vai querer ir mesmo mais forte que o seu ritmo, mas não vai que a prova vai começar mesmo dos 28 km, eu mostro o que aconteceu comigo, infelizmente, mas eu tenho em mente que eu quero voltar e fazer diferente. Então, galera, é um ponto aí muito importante para vocês tomar muito cuidado no início. Eu também olhei o e clima, naquele, na segunda-feira vai estar entre 2 a 7 graus, acho. Eu olhei o clima hoje, na segunda-feira. Então vai estar um clima muito gelado. Porque quando eu é um fiz pouco mais, ela, um pouco mais gelado do que o histórico dela, né, que normalmente fica não, entre sim, 7 e 15 graus. Mas já teve, eu li também a respeito que já teve momentos, já teve em datas em que teve a temperatura de 0 graus, já, entendeu? Teve aquela da chuva durante a com. prova, eu acho que ela muda muito a prova. Você começa É, frio, depois esquenta, depois esfria. isso. Porque Eu quando eu fiz experimentei, há dois eu anos também atrás, experimentei diferentes, ela começou diferentes um pouco gelada a temperaturas. prova. Aham. Mas depois ela esquentou muito, chegou a quase 24 graus durante a prova, 23, 22, quase 24. E a hora que terminou, já estava frio de novo. Então o clima lá é, sabe, imprevisível. Pode ser, teve ano que choveu, teve ano que fez muito frio, teve ano que esquentou, então mais no dia mesmo saber como vai estar, então tem que estar preparado para todos os climas possíveis, né? E eu queria rever também com vocês o ponto em que eu falei lá dos rolling hills, tá? É importante também que lá vocês mantenham um pace controlado, tá bom? Porque rolling hills é uma forma relativamente tranquila de correr, mas pode apresentar desgaste se vocês se empolgarem ali. É um momento que dá para se empolgar, mas eu aconselho a não, até ter um ritmo controlado, um bom ritmo, mas um ritmo controlado. Esse trecho realmente vai fazer diferença no cômputo geral da sua média, entendeu? Marcão, você tem alguma consideração para fazer? Não, cara, eu acho que essa consideração da mudança de temperatura, ela vale muito a pena. Eu acho que a Uhum. consideração, como demora muito tempo, e se realmente a temperatura tendência é a estar bem mais baixa do que há 2 anos, quando eu, o Lu e o Danilo tivemos lá, como demora muito ali, e foi o que você falou, não é confortável, porque é terra, Não, grama ali, então achar um espacinho. Eu lembro que eu saí numa ruinha ali antes, ali onde fica perto daquela parte coberta, onde você vai tirando já a sua roupa, que você deixa ali para doação, para você estar aquecendo, fazer ali os educativos e etc e tal, para manter o corpo em movimento, porque foi o que você falou, da hora que você acorda, que você sai da onde você está hospedado, que você chega lá no Common Park, que você pega o busão, que você vai para a cidade. É só para ter uma ideia, né? A hora que eu cheguei com o ônibus lá, já estavam passando os caças da Força Aérea, porque já ia dar a largada da Elite. da E que, primeira que, onda, né? e que assim, só para você ir para o lugar de largada, da onde você fica ali, você já anda quase 1 quilômetro, né? De 1 quilômetro para É, mais, é, para a sua onda ali, que é onde tem lá uma igreja do lado, uma loja maçônica do isso, outro, aquele trecho é, ali, você já vai andando. Ali também é um momento que você pode ir andando num trotinho para você ir exato. aquecendo, ainda mais se Tem, tiver frio. é, E um o é um que local também que tem banheiros ali, né? Muitas vezes a Sim. gente tem, acha mas, que cara, mas a fila é muito grande. A fila, é, então, assim, quem precisa ir no banheiro, cara, fica ali já na fila, se aquecendo ali na fila, porque forma fila mesmo. E uma atenção também, né, Walter, é ficar prestando atenção naqueles telões na comunicação de voz ali, que vai falando a hora que chegou exatamente, a hora daquele determinado bid ali, daquele determinado bid, seguir lá para a linha de para se largada, né? caminhar Porque isso para a daí lá linha de é largada. muito organizado. E você vai chegando lá, realmente tem as baias, e quem não é de determinada baia, a não ser que você queira largar numa baia anterior à baia no qual você
pegou a numeração ali de acordo com o tempo que você fez na prova de classificação, você tem que respeitar aquela baia ali. Então tem que prestar atenção também para você, porque você está ali no meio da galera, vendo e tal, você deixa a vida me levar ali, passa o tempo, se você não ficar esperto, você perde esse time Aliás, do momento ali de você ir para a largada. Então, assim, olhar no aliás, relógio, porque o relógio, eles respeitam, então se está ali naquele seu cronograma, o horário que é da sua largada, eles já vão chamar ali no mínimo uma meia hora antes para você começar a se dirigir até o local, entrar na baia, ficar ali concentrado e etc e tal, né? Aí, durante esse momento também, você até pode ir descartando uma ou outra roupa, se você não descartou tudo ali. O que você falou é verdade. Atenção no ônibus, porque tem que ser a sacola transparente. Eu levei meu tênis na mão, porque eu fui com exato. Crocs, com uma meia de Crocs, que eu deixei lá, uma calça de moletom e um moletom que eu até comprei lá mesmo e deixei lá. É, mas mesmo assim, esquentou para vocês terem uma ideia. Eu corri acho que uns 6, 7 quilômetros do lado de um goiano. Ele estava reclamando do calor. Imagina um goiano reclamando do calor em Boston. É, então, realmente, no meio da prova, eu tirei manguito, tirei luva e fui descartando, até para ter menos peso. Uhum. Para quem é a primeira vez, por exemplo, o Gustavo nunca correu uma Major, né? O Lu já Uhum. correu, o Rafael também. É importante, cara, que tudo que você viu nas outras provas é muito maior, tá? Então, a arena tem muito mais pessoas, então não é nada, assim, é tudo muito bem sinalizado, mas você precisa de tempo para fazer as coisas, né? Porque você não consegue Flui muito acessar. bem, mas você tem que ter tempo. Oi, mas você tem que ter tempo, né? Porque seu local de largada, né? Tudo é um processo, tudo é uma distância considerável ali, entendeu? Isso é fundamental que você haja com uma antecedência ali, preste muita atenção. O que o Marcão falou, é muito importante você ficar atento ao som mesmo, ao que os caras falam, tá? Isso é fundamental. Eu considero que em todas as majors é importante você prestar atenção no que eles falam. Nova York, por exemplo, eles repetem exaustivamente para você não urinar na ponte. Então, você precisa ter aquilo muito, você precisa entender, né? Porque as mensagens que os caras dão são importantes, tá? Então, não deixar passar nenhum detalhe, né? Que é importante. Tudo nas majors cara, tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Então, é importante respeitar as regras, né? E você está atento a todos esses detalhes, né? Inclusive as bags, né, que você usa para armazenar suas coisas são sempre translúcidas e você não pode levar nada dentro, você não pode colocar uma outra mochila escura dentro dessa bag translúcida, né? É importante que os caras vejam aquilo que você está colocando dentro dessa bag. Isso tudo se intensificou depois do atentado em Boston, né? Então é muito importante, porque eu já vi nego ter que tirar a mochilinha escura que estava dentro da bag e descartar, entendeu? Tirar Eu as coisas que deixei estavam eu dentro. deixei o celular enrolado na blusa. Por aí, eu E não não tem deixei problema, ele. você pode deixar carteira, você pode deixar celular, nada vai acontecer, cara. Você vai estar com tudo ali dentro que você deixou, cara. Isso é seguro O demais passaporte, o celular eu deixei lá, enrolado na blusa, assim, dentro do bolso, com exatamente. zíper. Mas foi o que você falou, tem que estar tudo à vista ali. O cara À tem que vista, tudo enxergar ali. tem que enxergar, cara. Porque se eu não me engano, cara, dependendo do lugar ali, não entra nem água, em garrafa, né, cara? Entendeu? Você fica sujeito já às águas da organização, aos copos que eles distribuem antes ali, tá bom? E depois do final, né, tem que seguir a regrinha, porque é tudo muito longe, né? Até você chegar no ponto da Aham. medalha, até você chegar depois nos ônibus para pegar suas coisas. Não pode ter muita pressa, porque é muita gente Isso chegando, aí. né? Independente da velocidade que cada um faz, vai ter sempre muita gente a todo momento chegando, né? E é sempre um caminho muito. Você pontuou bem. Todas as majors, o caminho até ao guarda-volumes
é complicado também. Tem que andar um pouquinho, sim, é verdade. Alguém tem mais alguma pergunta? Danilão, você quer fazer alguma consideração, cara, final? Acho que é legal, Não, Valtão. Cara, Pode falar. são duas estações de metrô lá, muito fácil, muito bem sinalizado, pertinho mesmo, perto mesmo para chegar lá. Então, assim, eu não lembro Danilo tava cada um num canto, né? Como que eles foram, mas para mim o metrô funcionou demais, cara. Funcionou demais. não, metrô Inclusive, lá é É, muito, muito bom. Inclusive, para Chicago, eu tracei a mesma estratégia. Eu peguei um Airbnb perto de uma estação, que eu não vou ter que ficar estação de fazendo metrô. baldeação. Eu, quando me hospedei em Boston, eu me hospedei perto, então eu pude ir a pé para lá. Então, foi bem tranquilo também. E chegar sempre com antecedência, né? Já deixa tudo certinho um dia antes, que você for, vai comer, que você vai levar, para não virar correria, né? Tudo Deixar com sempre, antecedência, né? sempre, sempre. Chegar bem Tudo é antes, maior. o horário Né? seu home, então, tudo Tudo diferente. nas majors é maior, tem muita gente, então tudo, apesar de eles dividirem o transporte, mas é muita gente, então tem que estar sempre no horário. O bom é que se você entrou no metrô, qualquer lugar que você sai lá pro dia da prova, você vai encontrar outra pessoa indo para a prova, né? Então Isso é uma... você tem meio que aquela ajuda comunitária, né? Quando a gente foi, o hostel que eu tava, o cara pegou uma vanzinha, nós estávamos ali no hostel em 5, não, acho que 6, 7, eram 5 que estavam no mesmo quarto. A gente ele levou a gente, ele deixou a gente lá numa estação de metrô, numa até à frente do que era realmente a estação ali. E quando a gente chegou para o metrô, naquela estação já estava cheio de gente indo para a prova. E a hora que a gente embarcou no metrô, cheio de gente no metrô indo para a prova, porque é muito cedo e é feriado, não tinha mais ninguém que não fosse os corredores indo para a prova. Então, assim, a probabilidade, você vai seguindo o fluxo, então, assim, a probabilidade de você não chegar é difícil, porque está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Isso ajuda é também. isso. Tem razão, é só seguir o fluxo, né? Segue o fluxo e o BS, segue o BS. É isso aí, Gustavão. Sei de nada, No- não. na, no- na cola do BES. Fica na cola do BS, o BS aí. Mas fala Tudo para o certinho. pessoal, gente, quem é o BS, porque tem bastante alunos que são de Não, outros o BS. estados, tal, o pessoal não conhece aqui. O BS é o segundo ano que ele vai participar de Boston. Foi 2024, foi eu, o BS e o Marcão, né? Fizemos o É isso primeiro aí, ano, olha ele aí, ó. mais um BES. ano aí, vai participar. BES, quanto foi o seu tempo lá em... É, lá eu sofri bem, né? Essa questão de se preservar no início, eu passei mal na prova, foi complicado para mim. Eu até estava dando uma olhada hoje na minha prova, até o quilômetro 30 eu estava alinhado com o meu pace de prova. Os 10K, 20K e 30K eu fechei reloginho, certinho. Uhum. Só que quando chegou no 38, eu apaguei. Eu Então, apaguei de parar e apagar mesmo. Falei, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui? é por isso que eu E, penso, cara, que realmente você tem que usar o percurso de Boston, você tem que usar a sua cabeça, cara. Você cara, tem que se preservar mesmo, tá? Porque é bastante desgastante o sobe e desce, né? é, Entendeu? e engana bem, porque você vai suave, você vai tranquilo, você não sente a subida, você sobe e desce tranquilo, vai na boa, mas lá na frente me cobrou e cobrou caro. Mas ainda assim Então, eu fiz. por isso mesmo, porque nós lembramos, a maioria de nós tem uma boa lembrança da parte Rolling Hills, que é aquela que você É, vai fazendo subidas curtas, subindo e descendo. Então, por isso que eu falo, é ritmo controlado, bom ritmo, mas ritmo controlado, para que no final você aproveite o declive. Acho que nenhum de nós três aqui aproveitou esse declive. Eu também não consegui aproveitar o declive. O Silvião conseguiu aproveitar o declive, cara. O é. Silvião conseguiu fazer aqueles metros finais muito bem, cara. Porque ele foi O, mais conservador que eu. Eu passei a meia maratona antes dele
E quando a gente estava lá no finalzinho, assim, ele me passou, cara. Eu vi o Silvião passando. Ele ainda tomava, nos pontos de hidratação, ele parava para tomar água. O Silvião, no final, né, que ele conversou com a nutricionista dele. Ele falou: Valtão, no final, a nutricionista quer que eu pare para tomar água. Então, eu vi o Silvião super inteiro parando, tomando água e saindo, rasgando. E eu lá, morto já, cara, nos metros finais. E a cada milha, né? O ponto de hidratação também, né? Mas Maravilha. é importante. Em 2024 a gente passou muito calor, né, Marcão e Danilo? Passou muito calor. Então, eu acredito que eu desidratei bastante. Mas, sim, ainda assim, eu consegui chegar, eu foquei que tinha que chegar de alguma forma. Fui lá, ainda deu 3h03 a 3 e 3, né? prova. Mas era uma prova que, pela minha estratégia, era a previsão de 2h50. Né? Você estava treinado para isso. Para 2h50. Eu passei muito mal. Então, é legal esse bate-papo aqui, Walter. Então, eu sou o Luciano, para quem não conhece, eu já fiz essa prova, passei mal e falei para o Danilo, eu vou voltar lá. Eu lembro até hoje, no final da prova, lembro. Graças a Deus o Bess estava lá, porque o final da prova, eu estava sozinho, eu cheguei no estado no final da prova, não conseguia me trocar. Sorte que a família do Bess me ajudou, porque eu não tinha condições nenhuma. Eu cheguei no estado que foi, olha, difícil. Mas não é para assustar, não. Tanto é que terminamos não, a não prova é para assustar, lá, não. Eu falei assim, Gustavo, Danilo... não precisa ficar não é para assustar, não, mas eu falei não assim, aconteceu comigo, não é? Eu falei, Danilo, eu vou voltar nessa prova treinado. aqui. Vou voltar nessa prova não, mas aqui. Você vê, Tô indo de novo. Eu também tenho essa sensação, que eu quero voltar a fazer. Eu vivenciei, ver como que é, mas eu tenho um grande 2027, se Deus quiser, voltar a fazer essa prova. Com o Bess vai participar agora esse ano aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mudando minha estratégia aqui para o pace de 5h55, para ver se eu consigo correr no final, né? Não, chega, dá tudo certo. Mas, assim, é legal. A experiência é muito boa, viu? Eu acho que, sim, o Gustavo que está indo agora, o Danilo, o pessoal que já fez o Walter, o Marcão. A experiência é muito legal, muito boa, tanto é que eu estou voltando e irei outras oportunidades, se eu tivesse, eu conseguir de novo o índice, mas, assim, e que sirva também de inspiração para quem está acompanhando também. Né? É muito legal, prova, é uma situação diferente, uma experiência inigualável, muito vale a pena. Eu costumo dizer que é o mundial das maratonas, né, cara? É ali onde estão os melhores. Eu já fiz 7, eu fiz 6 maratonas e não há nenhuma igual em Boston. Então, Valtão, eu até falei na gravação que nós fizemos lá, Valtão, uma coisa que eu acho que é importante. Correr em Boston é a cereja do bolo. Porque o complicado é você conseguir o índice. Lá, chegando lá, vai, se diverte, vê como vai estar o dia, como vai estar o percurso, como você vai se sentir. E o que você fizer lá está muito bem feito. Porque a trajetória é chegar até lá. Você chegou lá, deu para ir bem, foi bem, deu para ir mal, foi mal, e está tudo certo, e aproveita, que eu acho que essa é a questão de Boston. A prova é realmente uma prova difícil e que precisa agir com a cabeça mesmo. Usar aquilo que o percurso tem a favor para o seu bem e aquilo que ele tem de negativo para você segurar, entendeu? Então é muito importante ter noção da estratégia mesmo, é fundamental. Valtão, acho que uma dica que é bacana, eu entrei, como eu entrei depois, eu não sei se você chegou a falar da feira, né? Mas eu acho que assim, como a prova é numa segunda, né? Então, geralmente a galera chega lá na sexta, tem quem corre os 5 quilômetros lá no sábado, que é no sábado e não no domingo. A gente acabou, por exemplo, a gente chegou lá no sábado, não conseguiu fazer, não deu tempo de fazer inscrição, mas acho que é legal a feira, aproveitar a feira, né? Quando pega o kit, o ambiente da feira, as positivações, né, as compras, né, a jaqueta é quase que obrigatório, cara pra caramba, mas é quase que obrigatório, e aí eu acho que vale como experiência também a feira da pessoa que no nosso caso, como a gente teve a sobrinha do Lu, que mora lá, que ela buscou a gente no aeroporto e levou, então para a gente, mas o que eu fiz, por exemplo, no outro dia, como eu já estava no hostel,
no domingo, eu fui para o local da prova, tudo bem, depois eu conheci as outras pessoas que ficaram lá no hostel e tal, mas eu fiz o trajeto de eu ir para a prova para calcular o tempo, né? Para ver qual estação que eu tenho que pegar, qual estação que eu tenho que descer, para calcular mais ou menos o tempo que eu chegaria lá. Então, eu acho que, independente da pessoa ficar perto ou ficar longe, esse cálculo do tempo, né, que ela vai demorar Fundamental. para se deslocar da onde ela está até Boa. o local, ou da largada, mas no caso de Boston, de deixar as coisas ali e pegar o ônibus, ele é importante. Então, fazer isso antes. Eu fiz também. Os dias que eu tive lá antes, eu treinei em esteira no hotel, mas teve um dia em que eu me propus a ir até o Boston Common, até o Common Boston, né? A pé e treinar lá para entender o quanto tempo eu ia demorar, né? Porque eu ia caminhando, então eu também fiz isso daí previamente. Isso é importante também, se puder fazer, né? Entender para saber direitinho, né? Para você não perder tempo, ter tempo também para fazer o seu café da manhã, se você for fazer com tranquilidade, né? E é isso, galera. É Então, mais isso. alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida, curiosidade sobre a prova? Voltão, tem uma festa depois, para quem curte, tem uma festa lá, acho que não sei se é 10 ou 15 dólares que paga, o chopp é 10 dólares, então vai uma galera que fez a prova lá nessa festa depois, é na parte um pouco, bem depois da prova, né? Eu, no caso, deu tempo de eu voltar pro hostel, tomar banho, e a hora que era numa outra cidade, tomar banho, me arrumar, tudo, aí eu voltei para lá, aí é legal porque nessa festa aí tem um lugar lá que você pode gravar a medalha, então eles gravam o tempo da. Tudo tem fila, né? Você tem que ter um pouco de É. paciência enquanto você vai tomando um chopp ali e tal, mas tem fila para comprar o chopp, tem fila para comprar o lanche, mas eles gravam a medalha, tem uma positivação também de tirar uma foto num painel legal. Eu. Eu foquei só na fila do chopp, não gravei o tempo, eu fiquei só nessa fila. Tem uma banda tocando, então, assim, não enche, não vai, assim, mas tinha uma galera lá, e assim, é uma outra coisa também, né? Depois que você fez a prova, você pôs a medalha no peito, até o dia de você ir embora, você não tira mais a Não tira. medalha. Você vai, É. você toma banho com a medalha, você vai. E uma coisa que é muito legal, você está no metrô, a pessoa te vê com a medalha, ela vai te cumprimentar. Eu fui lá numa parte da cidade que tinham que era tipo um outlet de várias lojas. Meu, toda loja que eu entrava, tinha uma galera da prova, todo mundo com a medalha, todo mundo da cidade te cumprimenta, te parabeniza e etc e tal. Eu acho que tem um lance também que eu acho que vale, uma dica parece até besta, né? Mas como a medalha, pelo menos eu não sei como que vai ser desse ano, ela é de metal, ela é pesada e tudo mais, eu lembro que teve uma ocasião que alguém fez uma observação, eu não lembro particularmente, agora eu não lembro, mas eu acho que eu tive um cuidado de não deixar ela na minha mochila que eu ia despachar para não correr que eu ia com ela, quer dizer, para não correr o risco de entrar ali no raio-x e alguém encher o saco por conta da medalha. Eu coloquei ela na minha mala que eu ia despachar. Eu sei que também a Fechada, né? mala que você despacha, você sempre fica com aquele medo de ser desviada e etc e tal, mas tinha alguma observação que os caras paravam, apesar que assim, quem chega em Boston e sai de Boston, cara, a partir do momento que você fala ali que você está indo para correr a prova, o cara mal pede seu passaporte. Exatamente, cara. Eles costumam reconhecer, né? Eles já sabem, né, que você vai correr as provas. Isso aconteceu comigo também em Nova York. O cara até tirou um barato de mim, né? Não sei se foi porque eu estava magro, careca, né? Ele falou assim, você nem vai correr Nova York, né? De forma irônica, né? Ele falou para mim, né? E é assim mesmo, né? Que se eles reconhecem, se você está ali para fazer a prova, os caras realmente são bastante solícitos, né? E o que o Marcão falou sobre também, Marcão, eu não me lembro, é uma outra dica importante.
tinha um jantar de massas prévio, não tinha? No seu? Tinha também, Tá, tinha mas também. aconselho a não pegar, tá? Porque a gente tinha pego, eu e o Silvio, e o Carrijo também. O Carrijo mandou mensagem, falou, cara, eu estou aqui em pé faz 1 hora e não consegui jantar ainda, então evita esse jantar de massas, vai para o seu lugarzinho ali, acha um restaurante em que você possa fazer sua refeição, cara. Então a gente desistiu de ir no jantar de massas porque o Carrijo tinha ido antes e estava em pé lá sem receber o jantar, né? Entendeu? Então toma cuidado com isso também, eu acho que pode ser uma furada. Parece mão na roda, mas pode ser uma furada, tá bom? Mais alguma dúvida, galera? Acho que a gente já pode encerrar, né? Fechou? Igual prova aí, pô, para todos os Iron Coaches que vão participar É isso aí, E boa estaremos prova. na torcida lá, vou acompanhar Ainda todos. vejo vocês amanhã cedo, então amanhã a gente se despede, galera, tá bom? Boa prova, Beleza. pessoal. Obrigado aí pela presença. A gente tem aí o Joseph de São Paulo, né? Ele está construindo o índice dele para Boston. O pessoal já acompanha ele no Instagram, né, Joseph? E aí é bom esse bate-papo também para o pessoal que futuramente vai querer fazer essa prova aí, né? Obrigada aí pela disposição de todo mundo. Quem tiver curiosidade também, quem quiser, vocês estão vendo aqui? É muito legal esse livro, é muito bom. Isso, é do Sérgio, ele, na realidade, eu não vou conseguir mostrar, né, por causa do fundo. É do Sérgio Xavier Filho, né? Ele chama Boston a mais longa das maratonas. É bacana, cara. Ele fala. E por que ele chama de a mais longa das maratonas? Porque ela depende de uma classificação, tá? Quem quer entrar pela porta da frente, como ele diz, né? Depende de uma classificação. Então, ela é longa nesse sentido, né? Você precisa se preocupar com a sua classificação, tá? É bem legal esse livro. Eu acho que é o único livro, pelo menos em português, que fala sobre a Maratona de Boston. Então, os demais você vai encontrar literatura sobre Boston, mas na língua inglesa, né? Então, é um livro que vale a pena. Eu Pode acho falar. que tem 2 filmes também que falam sobre o atentado. Boa. E fora descartando o atentado, é óbvio, não é um filme para assustar nada, mas é legal porque mostra o local da prova, mostra a região. Exatamente. Tem um que ele é mais popular, que até com aqueles atores mais famosos, e tem um cada um tem um ponto de vista distinto, né? Mas ele tem um outro que é sobre o mesmo tema, mas ele acaba sendo mais que um documentário, um filme documentário. Então é bacana porque, cara, ele mostra a cidade, ele mostra o local da largada, ele mostra todo esse clima, ele tem esse que é mais documentário, ele mostra, assim, como foi ali no dia da prova mesmo, a galera chegando e etc e tal. Então, assim, vale a pena também. Eu não lembro o nome dos 2 filmes agora. Cara, tem mais um outro filme, Marcão. Tem um filme, cara, que conta a história de um garoto. Ele faz a promessa, se a mãe dele fosse salva de um câncer, ele faz a promessa de que ele ia correr Boston, cara. Isso, Um não sei garoto. não. Quem treina ele é um padre, tá? É um padre que treina ele. E o moleque acaba fazendo uma história fantástica sobre a prova de Boston, né? É como se ela acontece, ela é ambientada numa década diferente, né? Menos moderna. Então tem muito pouco, assim, fala muito sobre o princípio da Maratona de Boston, mas é bastante interessante. Eu não me lembro o nome agora, cara, mas é muito bacana, cara. Conta a história do moleque treinando, o padre duvidando a princípio que ele ia conseguir fazer. É bem legal, mostra um pouquinho a relação entre técnico e atleta. Então é bem legal, é bem divertido, cara, vale a pena também. Sem contar que é emocionante, assim, é bem emocionante o filme. É isso aí, galera. Beleza. Perfeito? Valeu, Joseph, tem pessoal. Boa alguma prova aí dúvida? pro Gu, pro Valeu. Lu. Boa sorte aos demais que estão em busca do índice aí. Espero um Valeu. dia estar dando feedback aí também, viu? É isso aí, cara. Certeza, vai Estão torcendo conseguir, para você, cara. viu, Joseph? Estamos Vai dar, acompanhando o vai seu dar, Instagram aí. É Vamos botar isso. na torcida, hein? Obrigado, pessoal. Vai lá.
Valeu. Valeu, galera. Tchau, É isso aí. pessoal. Boa Obrigada. noite, pessoal. Obrigado, Tchau. viu? Até mais.